Por quê? Porque dentro de campo, eu vou dizer um negócio pra você, cara. O Cruzeiro é infinitamente mais time que o Vasco. Eu vou te falar, a raça é legal ter, mas não dá pra chegar longe só com raça. Agora, por que tudo em São Januário precisa terminar em porrada, confusão, briga? Porque toda hora isso é político, é sangue quente. Por que isso, Fábio Azevedo? É político, é o torcedor que vai a São Januário iludido que o time possa chegar lá, né? Tá com aquela ilusão, não, agora vai jogar em casa, vai ganhar do Cruzeiro. E ele tem aquele cenário do jogo do Mineirão e que foi igual, o jogo foi igual, tinha um Paulinho, que é um fator bem diferente, o Vasco não tem mais o Paulinho. O time do Vasco é muito limitado, o torcedor sabe disso. Porém, ele se alimenta de esperança. Pô, é um outro jogo, vai começar 0-0, né? Quem sabe? Não tem quem sabe. Futebol não dá para o tempo todo na garra, na disposição. Isso não falta ao time do Vasco. Mas falta uma coisa primordial, técnica. O time do Vasco é limitado. Agora, você, torcedor, que briga politicamente, né, que acha legal, defende a bandeira do A, do B, do C, do E, não importa a letra, você está esquecendo que o Vasco é prejudicado. Porque o A, o B, o C, o D e o E estão aí, ó, nem aí. Só para você, torcedor, entender um pouquinho, esse atual elenco que está montado do Vasco foi montado pelo ex-presidente. Que de forma... chama? Tem nome? Eurico Miranda. É que não é bom falar, não pega bem. Não pega bem. Nome aos bois. E estava lá, ele é presidente, inclusive, do Conselho. Parabéns, conselheiros que continuam deixando lá dentro do Vasco. É inadmissível você fazer um contrato com o Riascos de 4 anos. Eu disse, 4 anos. Aí alguém vai dizer assim, manda embora. Pois bem, a Lei Pelé, para quem não sabe, todos aqui sabem, mas você em casa fala assim, manda embora. Você tem que pagar o contrato inteiro. Não é, paga um mês só de aviso prévio e manda embora. E quanto ele ganha? 240 mil. Se você fizer uma conta rápida, a indenização vai mandar hoje o Riascos embora. É um exemplo. 10 milhões de reais. Quem assinou o contrato? Eurico Miranda. O Paulão tem contrato longo, o Eraso tem contrato longo, o Rildo, e todos com bons salários. Aí você vai dizer assim, poxa, mas ele não montou um ótimo time? Não. Esse time do Vasco não é um ótimo time. Não é. E aí a atual diretoria faz o quê? Tem que administrar. Trouxe quem? Essa atual administração. Giovanni Augusto. Foi a única negociação que conseguiu fazer, porque não tem dinheiro. Isso porque o Corinthians paga 70% do seu salário. Então, voltando ao jogo especificamente, e vai acontecer de novo. Esse foi mais um episódio. Em outros jogos também, Benja. Vai ter essa briga política, porque o Vasco não sossega. Parece aquela churrasqueira que não apagaram, a brasa está ali. Você atira um pequeno palito, soprou, fez assim, sobe uma labareda. E vai ser sempre assim. E prejudica o time. Claro que prejudica. Eu concordo com tudo que você está falando. E digo mais uma coisa. Se o Vasco não se ajeitar internamente, ele vai correr sério risco de ser rebaixado. E foi bom ser eliminado da Libertadores por isso. Porque não tem um elenco forte, né, de qualidade, mesmo que o Breno volte, vai voltar daqui a pouco, o Ramon, o Giovanni Augusto, mas é um elenco limitado. Então é bom não ter tantas competições. Fabinho, é até bom que o Vasco fique em último no grupo. Porque não se vai ele pegar for a Sul-Americana. terceiro, ele ainda vai para a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil. Então, você com muito... Pô, você é maluco? Não. É melhor, torcedor do Vasco, ter a Copa do Brasil, já entra nas oitavas, vai dar uma sorte, tem um cruzamento, passa, avança, e um Campeonato Brasileiro. E só... É o Bahia, se eu não estou equivocado, na Copa do Brasil, Bahia, né? Bahia. Então, dá para fazer uma Eu acho que brincadeira. aí tem um temor também do rebaixamento. Agora... Aí tá embutido o temor de ver o time tomar 4 do Cruzeiro. Não vamos tirar... Tomou 4 do Cruzeiro, tomou 4 do Racing, tomou 4 daquele time do Jorge Wilson. Jorge Wilson. Mas olha só. Gente, o time é muito fraco. E não vamos tirar, não vamos tirar a culpa também do Zé Ricardo. O Zé Ricardo faz um ótimo trabalho. Faz. Mas ele erra, como o Carille. Ele insiste com o Paulão na zaga. Você falava do Pedrinho. Cadê o Ricardo Graça? E o último gol do Sassá? O que o Wesley fez? O gol do... Quem contratou o Wesley? A antiga gestão. Pô, gente, não é possível. Os caras não veem futebol. Os caras não enxergam futebol. O Rildo. Eles não assim. Exato. Como é que se conta? O Riasco, que você acabou de falar. O Paulão. Aí cai nas costas do técnico. Muita gente critica a gente aqui porque a gente fala. Vocês estão aí, vocês são tudo antes. Bando de mulambo, os caras falam, né, torcida do Vasco. Gente, não fomos nós que contratamos. Vocês têm que cobrar de quem contratou. A situação do Vasco é preocupante. Concordo com o Fábio Azevedo. O melhor pro Vasco aí é ficar em 4º lugar na Libertadores, não disputar a Sul-Americana,
Deixa e só dar- torcer para que politicamente, internamente, as pessoas se entendam. Porque é o que o Fabinho falou. Isso que você falou O do maior prejudicado aí não é a ala A, B, C ou D ou E, não é. É o Vasco. Mas isso que você falou de ser a pior campanha, o último lugar, ó, tem um dado, aí vocês vão falar, mas isso não serve pra nada. Ok, mas é um dado. Se o Vasco, o Gomes, perder para a Laú a última rodada, o Fora de Vasco casa. vai ser o brasileiro com a pior campanha na história da Libertadores, superando em 86 o Bangu. Superando o Bangu. Então, se o Vasco perder para a Laú, mas vai falar, isso muda Se alguma perder coisa? para ele fica com 1 ponto. É isso? Ele a tá com 1 pior ponto só, né? campanha da história Não muda nada, mas é um de indicativo. clubes brasileiros e Libertadores. Primeiro Eu não que sei, não. é A uma campanha marca- do Santos de 84 na Libertadores, acho que foi uma campanha desse jeito. Não, a produção astuta me passou agora. Mas fez 3. Não, o Santos tomou uma goleada no Morumbi do Flamengo de 5-0, perdeu no Rio, perdeu os 2 jogos em casa, perdeu, eu acho que, não sei não, se bobear, o Santos não fez ponto nenhum em 84, hein? Se aconteceu isso, eu vou amarrar o Marcel no poste Mas e dar seja 50 como for, chibatadas. nele. o problema não realmente não muda o futuro do Vasco, isso. O problema realmente é o que está acontecendo. Isso não muda o no jogo. futuro do Vasco, mas é um indicativo. É um indicativo. É um indicativo de que o Vasco tem é um que prestar- indicativo do que será o futuro do Vasco. Não é que muda. Mas é um dado ruim, né, Flávio? É um Porque dado toda a horrível. Libertadores a gente vai falar a pior você campanha vai, de um você vai brasileiro. carregar isso até alguém falar. Pera lá. Vocês esperavam o quê O desse Vasco time do tinha que Vasco? se aproximar Não, eu de algum... esperava do Vasco. O grande problema- Se o Vasco não tivesse tomado aqueles 4-0 do Só jogo. detalhe, o Santos tem o mesmo número de pontos. O Santos e o Vasco, 2. O problema é que o Santos ganhou um jogo. O Vasco, Na época, a não ganhou pontuação era nenhum. 2 Seriam por 2 vitória. empates. Eu penso da seguinte forma, ô Flavinho, eu acho que esse momento do Vasco, cara, Entendeu? é igual quando você vai reformar uma casa. Se uma casa está toda quebrada, toda ferrada, antes de você começar a reforma no andar de cima, você precisa arrumar o andar de baixo. Porque senão o andar de cima pode desmoronar em cima do andar de baixo que nem foi construído. Então, a situação do Vasco, a torcida precisa caminhar junto com o clube. Precisa entender o momento, precisa entender que o time é limitado, que o Vasco hoje não é um clube que está esbanjando dinheiro e não terá como contratar grandes jogadores. E acreditar numa gestão que pode ser boa, que é agora do Alexandre Campelo. Confio nele ou não confio? Eu não sei. O tempo irá dizer. O Fabinho, que conhece um pouco mais aí a respeito da política do Vasco, pode fazer uma análise melhor a respeito do Alexandre Campelo. Mas eu penso que a torcida do Vasco, independente de qualquer coisa, hoje, quebrar tudo, xingar jogadores, invadir sede de clube, tudo isso não vai contribuir em nada para que o Vasco volte a ser um time forte. Eu acho que o torcedor nesse momento é importante para que ele esteja ao lado do clube e não contra ele. Esse tipo de cena que a gente viu esse ano, já se repetiu, coisa que aconteceu ano passado Exato, também, isso vem vindo já de algum tempo. prejudicou o Vasco, Sormani. Você O Vasco jogou muito tempo isso, fora. mano. Vai Não ser pode interditado de novo. Interditar. Então, eu não sei se dentro do Campeonato Brasileiro o Vasco pode sofrer uma Não, punição. por causa disso Não, não. por causa Já que é disso um não. evento, isso no então, Brasileiro. É outra competição. Vai acontecer também esse tipo de situação, se nada for colocado, talvez é o bom senso. Vamos falar de bom senso. É Na difícil a gente usar essa Libertadores palavra já no teve o futebol, problema mas eu acho que é passado. importante. O Campeonato Brasileiro do ano passado, a própria torcida do Vasco prestou um desserviço ao clube quando praticou essas cenas de selvageria no jogo contra o Flamengo. Naquele clássico. O Zé Ricardo era o técnico. Agora, novamente, acontece isso. Então, se o Vasco perder mandos dentro do Campeonato Brasileiro, Benjamin, a chance do Vasco, isso aí pode brigar para não cair é gigante. O Daniel Pode Gomes ter uma de Souza. punição também na Libertadores. Espera só um minuto. Olha, os torcedores do Vasco aqui, eles estão concordando com o Pablo Azevedo. Daniel Gomes de Souza, olha, eu quero expressar minha opinião quanto ao meu time do coração. Prefiro que o foco principal agora seja somente o Brasileirão. Melhor que ele disputar a Sul-Americana e passar vergonha também. Vascão até morrer, um abraço. Os torcedores do Vasco estão mandando mensagem aqui revoltados, eles concordam com o Fábio Azevedo. Eles acham que é melhor se dedicar só ao Brasileirão, porque não estão confiantes em nada, não. Agora, quando eu digo aqui, Benja, que o Zé Ricardo erra e acerta, tá falando sobre isso, por exemplo, um erro grave que ele continua. E aí, mano, por que não bota o Pedrinho? Todo treinador tem as suas cismas. Por exemplo, quem foi, a exceção do Paulinho, que esse é um ponto fora da curva, por isso foi pro Bahia. Quem é o destaque do Vasco no Campeonato Estadual? Quem foi o destaque? O Vasco tinha sido o Paulinho. Depois do Paulinho, quem era o outro destaque? Paulo Vitor. Não. Iago Pikachu, que fez gols importantes. Jogou de atacante e jogou de lateral. Jogou avançado. Avançado. Aí o que ele faz contra o Racing? Ele traz o Pikachu para trás, bota de lateral, que é uma função que o Pikachu não rende, como rende mais avançado. Isso o Jorginho com o Zinho fizeram no Vasco, que ele começou a render. Bom, contra o Racing, 4-0, estava 0-0, o Wellington, que apareceu na função do Pikachu, teve 2 chances. Fez o quê? Se enrolou com a bola. Não deu em nada. E ele insistiu.
e continua o Pikachu jogando ali atrás. Ele não muda. Por que não voltar o Pikachu para jogar na frente? Mas tem quem botar no lateral? Tem, o Rafael Galhardo, que é o lateral da posição. O Rafael Galhardo, inclusive, é um jogador experiente, né? Que é base do Flamengo, é mais jogou no experiente, Santos, jogou no Santos, Grêmio, Cruzeiro. No Cruzeiro, é. Aí vamos lá, outro erro. Por que insistir com o Paulão? Gente, olha o gol do Sassá, só botar o gol. O Paulão vai andando, botar a bunda dentro da área. Pra quê? Pra que ele andou pra dentro da área e não foi dar o bote no Sassá? Ah, o Martins Silva falhou, não falhou, mérito do Sassá. É uma outra discussão. Zagueiro não pode correr pra dentro da área. Zagueiro tem que correr pra cima do atacante. Se der espaço pra ele, o Sassá tem talento, ele vai fazer isso. Cadê o menino da base, o Ricardo Graça? Ah, ele falhou. O Paulão tá falhando, foi sacado do time e não voltou mais. Pô, não pode, Concordo gente. com você. Ao contrário, o Paulão só jogou uma partida bem no Vasco. O Paulão, um jogo ele jogou. O Paulão e o Erley vivem falhando. Aí falhou a sai do arbitragem. time. Aí falhou a arbitragem. Aí o Ricardo Graça falha em um Lá jogo. Na altitude. E nunca mais voltou. Não dá, Então, assim. Zé Ricardo, o senhor precisa dar explicação sobre isso. E eu já perguntei lá no VAR, esse lance do Thiago Neves é esplendoroso, a movimentação Agora dele só um é minuto. espetacular. Agora, pera só um minuto aí, gente, hein? Pera só um minuto. O Vasco tomou de 4 de um dos melhores times do futebol brasileiro hoje, um sério candidato a brigar pelo título da Libertadores, que é o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro se acertou, é um timaço, o Mano Menezes é um monstro, o Dedé voltou jogando pra caramba, o Thiago Neves está jogando pra caramba, o time do Cruzeiro é bom pra caramba, hein? Olha lá, olha agora. Pera lá, o Egídio ontem jogou pra caramba. Olha lá, olha o Paulão. O Paulão tá com o Sassá. O Paulão vai entrar na área. O Cruzeiro é cabuloso, hein? O Cruzeiro é cabuloso. Pela ordem dos brasileiros, eu não acho falha do goleiro, Não, pera um pouquinho. O Grêmio está um passo à frente do Cruzeiro ainda. Mas o time do Cruzeiro é um forte candidato também. Mano, concordo. pera um pouquinho. Eu acho que esse momento, Pascoal, Mano, Fábio Azevedo, Flávio Gomes e eu também. Você me tirou. Você não, me porque excluiu. não, sim, porque esse é o seu momento. Seu momento. Esse é o seu momento. Por quê? Porque você agora fala sobre o Mano Menezes. Não, porque Fale semana sobre passada o isso. senhor se ausentou depois que o Vasco enfiou 7-0. Um adversário tinha 2 a menos. E qual o problema? Ué, você tem que Culpa do Cruzeiro. Foi o Vasco, Foi lá? Cruzeiro. o Cruzeiro. O Cruzeiro. Qual o problema? Foi 7? Tem de Sim, ponderar. podia tem de ter ponderar. ponderado. 2 jogos. O que eu quero falar é assim, que em 2 jogos o time do São Mano Menezes Então, isso, o momento é meteu seu, vamos lá. 11 gols. 11 gols. E eu concordo com o Mano. O melhor time do Brasil hoje é o Grêmio. Abaixo ao Cruzeiro. Abaixo o Cruzeiro, gente. Concordo. Ou não é? Não é? Que mentira que eu tô falando. Que ele falou que é o meu momento. Que mentira que eu tô falando. É o momento. Se esse time do Cruzeiro for campeão da Libertadores esse ano, você vai falar, nossa, que espanto, eu vou falar, normal. Eu, por exemplo, quando nós fizemos aqui uma enquete quando começou a Libertadores, talvez o único que tenha dito que o Cruzeiro, o meu candidato ao título era o Cruzeiro, fui eu. Eu falei também aqui. Não, você falou Grêmio ou Corinthians? Não, senhor, eu não falei Palmeiras. Corinthians, não. Eu falei Grêmio e Cruzeiro, pra mim são os times brasileiros. Eu falei desde o começo que ele fala que eu tô ovulando do Mano Menezes. Não, eu acho que o Mano Menezes é um baita que treinador. apesar do Mano também Menezes, gosto dele. o Cruzeiro é favorito ao Não, apesar não. Apesar do Mano. Apesar não, Porque Mano. O que ele falou depois do jogo? retranqueiro, 11 O que gols ele em falou 2 depois do jogos. jogo? Eu não gosto muito desse negócio de goleada Então tô fora. e tal. Então não me serve. Ele foi irônico. Então não me serve. Ele foi Então não me serve. Vai brincar. Ah, agora foi irônico. Ué, basta- Põe a declaração dele aí. Então vamos colocar. Coloca a declaração do Vamos Mano. colocar que ele foi irônico. Ele tava tomando coisa na cabeça, os caras estavam jogando coisa nele ontem. Lógico que ele foi irônico. Os caras falaram, o Mano é retranqueiro. Em 2 jogos, 11 gols. Quantos sofridos? Nenhum. Inclusive, ele poderia ter Pô. apertado um pouco mais e ampliado a goleada. O Cruzeiro tirou o pé.